Se esse vídeo chegar até você, provavelmente o Senhor quer falar contigo e Ele vai me usar como um canal para trazer para você essa reflexão. Primeiramente, eu quero dizer que para mim já é uma quebra de paradigma eu estar aqui gravando esse vídeo, porque eu sempre tive muita aversão a aparecer na tela, eu mesma falando. Tenho redes sociais, posto algumas coisas sobre a minha vida, sobre família, mas dificilmente você vai encontrar um vídeo meu falando assim. Mas o Senhor tem queimado em meu coração esses 2 dias sobre uma reflexão. E eu queria dividir, para que você pudesse também pensar, para que você pudesse refletir sobre isso. E há alguns dias o Senhor tem falado ao meu coração de quanto as pessoas estão isoladas, do quanto as pessoas ultimamente andam sozinhas, mesmo cercadas de pessoas. A falta da confiança já não permite mais que as pessoas conversem umas com as outras, que as pessoas elas desabafem umas com as outras. E aí, o tempo todo, quando você para conversar com alguém, quando você puxa assunto com alguém, quando você envia uma mensagem para alguém que há muito tempo você não vê, normalmente a pessoa está passando por uma situação difícil, a pessoa está necessitando de oração. E eu nunca vi tanta gente necessitada de oração como eu tenho ouvido ultimamente. Tenho recebido muitos pedidos de oração, ora pela minha vida, estou passando por enfermidade, estou passando por um problema assim, assim, e o tempo todo. Chegando esses pedidos de intercessão, de oração. E ontem eu estava assistindo a um culto abençoadíssimo com um pastor abençoado, que eu não vou citar o nome aqui para não expor, mas durante o chat do culto ao vivo, no qual eu estava participando, muitas pessoas desejando estar ali naquele culto, naquele momento, porque estava tendo muita libertação, muita cura. Tava um culto de puro fogo do Senhor naquele lugar. E no chat as pessoas falando: ai, abre uma igreja aqui em tal cidade, ai, como eu queria estar aí, ai, por que, que não abre uma filial aqui em tal lugar? E eu fiquei imaginando aquilo, eu falei assim, meu Deus, como as pessoas estão sedentas, sedentas por ajuda, sedentas por um milagre, sabe? Sedentas por ter realmente um evangelho de verdade, assim, onde ainda o poder de Deus se manifesta, onde milagres acontecem, curas acontecem, onde o poder de Deus realmente está ali presente, onde não é só uma aparência, sabe? Hoje não é só uma palavra pregada sem unção, não é só um louvor cantado com os lábios, mas Deus realmente se fez presente. E eu fiquei refletindo sobre isso e o Senhor me falou ao meu coração. É, provavelmente essas pessoas que estavam pedindo ali para que houvesse uma filial da igreja na cidade delas, é porque elas imaginam a presença ali daquele apóstolo, pastor, cheio da unção, cheio da entrega, ali na cidade delas, na igreja, né? Na congregação que elas queriam que estivesse ali. Mas não passou pela cabeça delas que esse nível de unção exige um alto nível, um alto preço pago no secreto que as pessoas não vê. Exige uma auto negação das coisas deste mundo para que você possa viver do Espírito. Existem muitas renúncias que as pessoas não vê. E eu fiquei refletindo aquilo e pensando, meu Deus, poderia sim ter muitas igrejas como essa espalhada em todo o Brasil, no mundo, mas não vai existir milhares de cópias desse pastor, desse apóstolo, desse profeta para cada um desses lugares. E é aí onde eu quero que você reflita. É aí onde o Senhor falou comigo. Será que essa unção que ele carrega, será que esse poder de liberar cura, de liberar transformação, de liberar libertação, o Senhor só deu para ele é específico? Só ele poderá ter? Será que se eu e você nos colocarmos no lugar de obediência ao Senhor, se nós nos colocarmos no lugar de renúncia, de viver uma vida adequada com a palavra, de uma vida de obediência àquilo que o Senhor nos revela, será que esse nível de unção também o Senhor não derramaria sobre nós? Porque eu fiquei imaginando,
eu fiquei refletindo que para ter várias igrejas espalhadas como essas, em vários lugares do Brasil, em vários lugares do mundo, também é preciso ter pessoas com a mesma coragem de renunciar às coisas do mundo, com a mesma entrega, com o mesmo compromisso com as almas, com o mesmo amor pelo evangelho que aquele pastor, que aquele ministério. E aí é onde entra a minha reflexão, eu e você. Será que nós estamos dispostos a estar neste lugar? Porque, irmãos, eu nunca vi tanta gente na condição hoje de pedinte. Hoje as pessoas, elas querem receber, mas elas não querem dar. E aí que o Senhor falou comigo aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, no versículo 35, que é uma carta de Paulo ali. Paulo estava na igreja de Éfeso, e Paulo estava se despedindo ali dos anciãos, e Paulo estava indo para Tiro. E Paulo estava conversando com eles, e aqui ele fala: em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer aos necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. E essa palavra, ela ficou queimando em meu coração, porque eu falei assim, meu Deus, como que é melhor dar do que receber? E o Senhor falou ao meu coração que aquele que dá é porque ele está numa condição de abundância, ele está numa condição de transbordo, ele está cheio, ele não tem falta, ele não tem necessidade. E aquele que recebe é porque está numa condição de vazio, ele está numa condição talvez de miséria, ele está necessitando. Então, por isso que a palavra diz que é melhor receber, melhor dar do que receber. E aí eu te pergunto, até quando você quer ficar neste lugar onde você só sabe, ora por mim, olha, eu tô passando por esse problema, vai na minha casa, faz uma visita, ó, coloca meu nome no teu caderno de oração. Quando o mesmo poder que se manifestou em Jesus, ele diz que nós faremos coisas maiores do que ele fez. Esse poder também está sobre nós. Mas a questão é, todos vão poder manifestar esse poder? E a resposta que eu digo é não. Só manifestará esse poder quem está disponível a sair da preguiça, não vou falar nem do conforto, é da preguiça. Porque muitas vezes a gente tem tempo, a gente tem recurso, mas a gente não tem vontade. A gente quer estar na sombra e na água fresca. A gente quer que o irmão se coloque no lugar de sacrifício pela minha vida. Mas eu não quero me colocar naquele lugar onde o Senhor vai derramar sobre mim essa autoridade para melhorar o meu próprio problema e também estender a mão e transbordar para quem está em volta. Então essa palavra ela falou muito forte ao meu coração, porque é necessário que estejamos dispostos. O Senhor só usa quem está disposto. O Senhor abomina o preguiçoso. O Senhor abomina aquele que não leva a sério as coisas de Deus, aquele que não está disposto. Todas as pessoas que são relatadas aqui na Bíblia, que fizeram a diferença para que nós pudéssemos segui-las hoje, para que nós pudéssemos ler a Bíblia e ter exemplos, todas estas pessoas, elas não estavam cheias de conhecimento, elas não estavam cheias de recursos, não, mas elas estavam dispostas a pagar o preço. Elas estavam dispostas a obedecer ao chamado. Elas estavam dispostas a ter Jesus como seu único direcionador, seu único salvador. E é isso que falta para mim e para você hoje. Será que essa situação que você está passando aí na sua casa, que você está passando aí no seu casamento, que você está passando aí na sua família, no seu trabalho, será que é porque você não está disposto a se levantar e colocar na posição? Será que é porque você quer viver uma vida onde você prefere pedir do que ter para dar? E aí eu te convido hoje, até quando você vai viver uma vida de mendigo? Só pedindo, pedindo, pedindo. Quando o Senhor quer te colocar num lugar de abundância, um lugar onde você vai ter para dar. Você vai ser tão abençoado que você vai conseguir abençoar a vida dos outros. Igreja, o Senhor tem pressa. O Senhor não quer você adorando no culto todo domingo, simplesmente para dizer que você é de uma denominação, que você segue uma religião, que você vai à igreja, que você é uma pessoa santa diante dos homens. O Senhor te quer no secreto, na renúncia.
O Senhor, Ele te quer aonde o homem não vê. Porque ir à igreja não significa nada. Muitas vezes a gente vai por um compromisso. Muitas vezes porque a gente não quer desagradar o pastor. Muitas vezes porque a gente não quer desagradar o irmão. E eu estou falando isso de causa própria. Porque eu já estive neste lugar. Quando o Senhor começou a me confrontar, a falar comigo, quem que é mais importante, quem você deve obedecer, ao homem que só te vê na aparência ou a mim que vê o teu deitar e o meu levantar? Porque já chegou a época de eu ir para a igreja contra a minha vontade para não deixar o irmão na mão, para não deixar o pastor na mão. E quando eu voltava para casa, eu falava assim, meu Deus, tu não quer isso de mim? Você não quer que eu faça as coisas sem um coração cheio de amor? Eu não estou fazendo com amor, com gratidão, eu estou fazendo por compromisso. E a tua casa não é uma empresa onde eu trabalho 24 horas CLT, de carteira assinada, no qual onde se eu não for sou punida, no qual se eu não for sou julgada. Não. A tua palavra diz que o teu fardo é leve. E nós temos que fazer as coisas com livre arbítrio. Eu quero ir para a casa do Senhor porque eu tenho gratidão. E eu não vou para pedir, eu vou para entregar, eu vou para agradecer. Eu vou para entregar no altar todas as bênçãos que eu recebo pela manhã. Eu vou por gratidão ao Senhor, porque eu tenho prazer de estar com Ele. Eu tenho prazer de estar em convivência com os irmãos, não por obrigação. Então hoje essa reflexão, eu gostaria que você refletisse nessa palavra. Mas bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Porque o que dá está na condição de abençoado, de transbordo, de bonança. E o que recebe está na condição de miserável, está na condição de sequidão. Ele não tem para dar, ele precisa receber. E que lugar que você quer estar hoje? Até quando você vai estar só sugando do outro, ao invés de você se colocar no lugar daquele que também dá? Então eu resisti muito para trazer essa reflexão aqui, mas eu resolvi obedecer ao Senhor. Eu não sei, não me interessa quais são os comentários que eu vou ouvir, quais são as resistências que eu vou receber através desse vídeo, não me interessa. Estou só apenas entregando aquilo que o Senhor colocou no meu coração e resolvendo obedecer pela primeira vez, porque essa não foi a primeira vez que o Senhor me ordenou a dividir uma reflexão que Ele colocou em meu coração, uma palavra que Ele colocou no meu coração, e eu não obedeci simplesmente por conta dessa resistência que eu não gosto de aparecer, de dar minha cara à tapa. Mas eu entendi que Deus não gosta dos covardes, Deus gosta daqueles que são corajosos diante dEle, daqueles que estão dispostos a obedecer. Então reflita aí na sua vida, porque tem coisas que não é Deus que muda, somos nós que mudamos a partir de uma atitude. Deus só está esperando a tua atitude para que a tua vida venha mudar. Porque foi assim com aquele cego que estava à beira do caminho, gritando, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele se moveu, ele abriu a boca, ele gritou. Ele não se acomodou, ele não quis viver a vida dele inteira recebendo as esmolas na beira do caminho. Ele queria mais. Ele queria ter uma vida mudada, restaurada, sair daquela condição. E tem pessoas que por falta de coragem, por desobediência, por preguiça mesmo, vai passar a vida inteira mendigando, recebendo migalhas. Ai, tô com enfermidade aqui, ora por mim, ora, melhora. Daqui a pouco, outra enfermidade, ora por mim, ora, melhora. Mas Jesus, Ele não quer te dar migalhas. Ele quer te dar riquezas sobrenaturais. Ele quer te dar bonança, transbordo. Então é isso. Deus abençoe, que você reflita nessa palavra. Atos 20, 35. Mais a bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Deus abençoe a sua vida.